Olha, vamos falar da política nacional. Tem novidades no Supremo Tribunal Federal. Com projetos propostos por parlamentares paranaenses, o pacote anti-STF foi criticado por Gilmar Mendes. O ministro comparou a iniciativa com a ditadura de Vargas. A manifestação do ministro aconteceu durante a sessão do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu na última quarta-feira. O decano da Corte manifestou a preocupação dele sobre as propostas que tramitam no Congresso e que limitam a atuação dos magistrados. Entre elas, duas que foram apresentadas por parlamentares aqui do Paraná. Um dos textos é de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, que limita as decisões monocráticas da Corte. A outra proposta foi protocolada pelo deputado Stefanes Júnior, do PSD, e autoriza o Congresso Nacional a suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. As duas propostas de emenda à Constituição foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e agora devem ser analisadas por comissão especial que ainda vai ser constituída. Além das duas PECs de autoria dos parlamentares paranaenses, a CCJ da Câmara também aprovou um projeto que torna crime de responsabilidade a usurpação de competências do Congresso por parte dos ministros do STF. Durante o pronunciamento na sessão desta semana, Gilmar Mendes comparou o chamado pacote anti-STF à Constituição da ditadura de Getúlio Vargas de 1937. A gente vai agora então conferir o que o ministro falou sobre esse assunto. Nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais. Há inclusive 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando talvez de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37 de Getúlio Vargas, que estabeleceu que o Congresso poderia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. E, para aqueles que sabem, não houve Congresso em 37. Os mandados de segurança mencionados por Gilmar Mendes foram protocolados pelo deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. O parlamentar pediu ao STF a concessão de uma liminar para que seja suspensa a tramitação das PECs anti-STF no Congresso. O relator é o ministro Cássio Nunes Marques. Olha, a fala do Gilmar Mendes é absurda. Absurda. E ele, como decano da Corte, deveria ter mais cuidado quando relata a história. O que é essa Constituição polaca? É a Constituição de Vargas, lá em 37. Ela foi escrita por uma única pessoa. Uma única pessoa escreveu ela. Era o Francisco de Campos, o jurista da época. E ela não tinha nada a ver com o Congresso, que está agora propondo mudanças na atuação do Supremo Tribunal Federal. Que mudanças são essas? Ora, está dando mais chances do Supremo agir de forma colegiada, de forma coletiva. Que ditadura é essa que o Congresso quer impor sobre o Supremo Tribunal Federal, em que ele pede apenas o seguinte: cumpram a sua função de órgão colegiado e privilegiem as decisões de forma colegiada. É isso. É meio óbvio até. O princípio é qual? Decisões colegiadas. Não fiquem emitindo decisões monocráticas. Essa é a questão principal. E eles estão bravos porque a caneta deles individualmente vai ter menos peso. Como é que pode, né, uma lei discutida, debatida no Congresso, 503 deputados, 81 senadores, quase 600 parlamentares no total, é aprovada e aí numa canetada um ministro que não teve nenhum voto, que não representa a população, não é função dele representar, para deixar claro aqui, a função de representação pertence justamente ao Congresso Nacional. Um ministro, uma canetada, derruba tudo. Ah, mas eu não gosto do Congresso, o Congresso é desqualificado. Ele chamou o Congresso esses dias de pigmeus morais. Não foi isso que ele falou do Congresso? Tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas é o Congresso que temos, ele representa o povo, eles foram eleitos. Ah, porque se você é mais de esquerda e acha que o Congresso é de direita, porque se você é de direita e acha que os esquerdistas fazem sei lá o quê, cada um tem uma opinião, mas o Congresso precisa ser respeitado. Não respeitar o Congresso, caro ministro Gilmar Mendes, é sim, aí sim, talvez ter alguma familiaridade ali com a tal Constituição polaca que o senhor citou aí. O Congresso livre,
o Congresso produzindo e o Congresso cobrando que o Legislativo, o próprio Legislativo e o Judiciário funcionem perfeitamente, não tem nada a ver com a Constituição Polaca, tem a ver com democracia. O que parece Constituição Polaca são algumas decisões aí. E sabe por quê, Bia? Na Constituição Polaca, já que o Gilmar trouxe essa referência, havia previsão de pena pesada para crimes políticos. Até pena de morte o Getúlio Vargas previa nessa tal Constituição Polaca para crimes políticos. Lamentável essa fala, desconectada da realidade, e mostra ali esse embate. Mais uma novela, mais um capítulo, perdão, dessa novela do embate entre o Legislativo e o Judiciário.